Temos nessa mesa de hoje, nessa mesa muito prestigiada, o nosso amigo, o nosso colaborador de sempre, nosso querido amigo advogado, doutor Rafael Fernandes. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Muito obrigado, boa tarde. Doutora Flávia, tudo bem? Tudo joia? Ótimo. Prazer estar aqui de novo. Prazer todo meu. E a gente cheio de novidades, né? Porque eu sei aí que a gente está na Rede TV. E eu quero que você me conte um pouquinho dessa novidade aí da Rede TV, porque eu sei que tá um programa, não vou nem falar o nome, vou deixar para que você fale aí pra gente. Ok, vamos lá. É o programa Casos e Descasos, na Rede TV todo sábado, 12h30, na Rede TV de Brasília. E após no YouTube, 13h. E em breve teremos outras novidades a respeito do Casos e Descasos. E o que é interessante, né, é o tamanho da proporção que o programa tomou, né, o Casos e Descasos, e ele, na verdade, nasceu aqui, né, do próprio Dr. Vesse Podcast, quando começou, o doutor começou a trazer questões muito graves em relação aos bancários, em relação a acidentes de trabalho, e é com grande orgulho a gente poder falar do Casos e Descasos que está na Rede TV todos os sábados, a partir de 12h30, apresentado pelo colega com grande maestria. Eu não perco um capítulo. Então, assim, quem estiver, se cadastra lá no canal do YouTube também do Dr. Rafael Fernandes, advogado, que tem lá todos os episódios, mas na Rede TV, ao vivo, Rede TV de Brasília. Todo sábado está lá, Casos e Descasos, com cada situação que deixa a gente de boca aberta, né? Sim, é verdade. Pelos descasos que a gente vê quando o assunto é acidente de trabalho. Por isso que estamos aqui hoje, né? Isso aí, é verdade. Pois é, e o tema de hoje da série Bancários em Riscos, o que a gente tem hoje aí para contar? Hoje nós vamos falar sobre demissão e doença, o ciclo vicioso da Larry Dort, no setor bancário, abordando a dispensa injusta dos empregados doentes. Ou seja, tá doente, descarta. Exatamente. Virou lixo, isso. né? Exatamente. Não serve para nada. Exatamente isso. Mas antes de nós falarmos do tema, se eu puder, vai estrear também, se eu não me engano, dia 7 de agosto, na rádio em Brasília, ao vivo, Casos e Descasos. Nossa Senhora, eu não tô falando que o negócio tomou uma proporção enorme. Às 18 horas. Também passando no YouTube. A partir de agosto. A partir de agosto. Então, agosto. Paralelamente também no YouTube. Nossa. Ao vivo. E é tão bom quando a gente começa a ter voz e mostrar que é possível reverter situações que muitas pessoas talvez acreditam, nossa, para mim já acabou, a minha vida acabou. Jovens, pessoas que são jovens, que estão aí com a vida inteira pela frente, entendendo que tô doente, sou descartável, para mim a vida acabou. Acabou, Isso não pode acontecer. Que entendeu? bom, parabéns. Tem que continuar e vamos reabilitar e vamos ajustar as profissões e vamos continuar. Todos os créditos, não só para o colega, claro, e acho que para toda a equipe da Rede TV, por ter acreditado no projeto e realmente ver o tamanho do trabalho de excelência que tem o programa Casos e Descasos alcançado. Parabéns. Todos envolvidos, inclusive você. A gente tem aqui uma equipe maravilhosa. Doutor Vesse Podcast, João Costa, Gustavo Barroso, são pessoas realmente ímpares e não há dúvida que se não fossem eles, não fosse todo o seu conhecimento, nada disso poderia acontecer. Um abraço aí a toda a equipe. Todo mundo. Equipe maravilhosa. Muito obrigado. E a intenção é essa, a ideia realmente é essa. Eu vi um dia desse, em um dos nossos programas, que o bancário tem uma doença crônica. Eu parei para refletir, de fato existem lesões constantes dessa categoria. Mas o que eu acho, o sentimento que eu tenho, é que as pessoas aceitam isso, essa realidade. Eu não consigo aceitar essa realidade, entendeu? Eu paro para pensar como é que as pessoas acham normal ficar doente ou ter acidentes graves no ambiente de trabalho. Isso não é normal, isso não é natural. Não é normal. Não é normal. E o que é curioso é porque, se não é o colega e outros também profissionais falarem isso, as pessoas não se dão conta. Muitas vezes o óbvio tem que ser dito, porque a pessoa acha que, bom, é normal, tô doente, minha vida agora vai ser assim, e deixa pra lá, né? Então, acabou, é normal. Sim, então, isso não é normal. Não é normal. Não é normal. Você precisa buscar os seus direitos, você precisa valer
toda a sua história pretérita para chegar até aquele lugar e, de repente, você ser descartado? Sim. E, tipo, seus sonhos arruinados, tudo que você teve de aspiração em relação aos seus familiares, sua profissão, ser descartado. Família, né? Porque influencia em todos, né? Vai tocando em todos. Então, realmente, não é normal e eu acho que a prevenção é o melhor caminho e tem que ser dito isso. Parece que é extremamente repetitivo, mas eu não sinto as pessoas falando sobre isso. As pessoas só falam do efeito, entendeu? O que causou realmente, mas ninguém fala o que podia ter sido evitado para acontecer. Os outros que vão vir, os outros que virão, como é que vão ficar? A pessoa está entrando agora jovem no mercado de trabalho, você já aceita que ela fique doente nesse ambiente de trabalho? Essa série dos bancários, se eu não me engano, são 22 temas que nós desenvolvemos. Sim. Nós estamos no 11º, se eu não me engano. Isso. Entendeu? Então tem muita coisa ainda pela frente. E a realidade é triste, mas não só dos bancários, dos vigilantes bancários. Nós falamos no programa anterior, agora de sábado. No programa passado, né? Quem não teve oportunidade de assistir, corre lá no YouTube. Quando a gente fala de bancário, a gente imagina só aquela pessoa que está sentada no caixa, ou que está com aquela plaquinha do Posso Ajudar. Mas a gente também tem que falar muito sobre os vigilantes, né? Que foi aquela imagem aonde ele estava ali e o vigilante na porta do banco e foi assassinado porque ele apenas estava fazendo o trabalho dele. Apenas isso. E como é que pode aceitar uma situação dessa com naturalidade? Chefe de família, um pai, um avô, um filho, seja o que for. Eu não consigo aceitar isso com naturalidade. E as pessoas aceitam. E dentro da sua especialidade, o vigilante, né? Embora ele seja de uma agência de vigilantes e foi designado para aquela determinada agência bancária, ele sofre um acidente de trabalho, o banco também é responsabilizado subsidiariamente? Eu entendo que sim. Solidário ou subsidiário? Solidário quando diz os dois juntos ou um e o outro? Eu sou da opinião que seria solidário, entendeu? Mas podemos ter opiniões aí distintas que entenda que primeiro deva ser talvez o empregador direto e depois o terceirizado, quem o terceirizou o banco. Então, na verdade, nós estamos falando também de atividade de alto risco. Claro. E se for parar para pensar, os bancários em si estão dentro dessa atividade de alto risco. Não é à toa que tem um vigilante armado ali. Todos eles. Todos eles estão. Então, é realmente algo a ser pensado e buscar soluções. Não ficar falando somente dos casos, os descasos, e sem ter soluções para isso. Nós tivemos uma situação aqui que nós conversamos em um dos episódios. Nós falamos sobre, se eu não me engano, assalto e sequestros que os bancários estão expostos, principalmente aqueles que estão na linha de frente ali antes da porta giratória, o que deveria ser feito ali, para realmente proteger tanto aqueles bancários quanto os clientes bancários, entendeu? E depois do horário de expediente? Também deveria ter algum tipo de proteção? Eu estou falando isso porque, na verdade, eu essa semana, coisa que eu pouco faço, eu fui depois de um horário de expediente no banco, fui com as minhas filhas num bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, numa determinada agência, e eu fui sacar um valor pequeno, nada demais, e eu fui abordada por dentro da agência, né, antes da porta giratória, por 3 rapazes, e eu fiquei completamente apavorada. Porque, aí eu olhei em volta, eu falei, tem vigilante lá dentro. Mas por que não está aqui fora? Ele está lá dentro, sentado, mexendo no celular, enfim. Ele não pode intervir. Só da porta giratória para dentro. E ainda tem gente que quer retirar a porta giratória. Você acredita nisso? Aí ele entra direto. Você acredita nisso? Tem gente querendo tirar a porta giratória. Ninguém está pensando no vigilante, nos funcionários ali dentro. Então, é um absurdo atrás do outro aqui que eu vejo. Então, tudo isso tem que mudar. Eu acho que cada agência bancária deveria ter uma viatura policial na porta. Isso custeado pelos bancos. Como nós temos na Europa, a própria polícia custeada, às vezes, de forma particular, como fosse uma segurança privada, por aquele tipo de como é que eu vou te dizer, de empreendimento, de negócio ou de atividade. Tá?
Então, eu entendo que isso deveria acontecer aqui no Brasil. Isso traria até mais uma segurança psicológica até para o próprio bancário. Ele sabe que, de alguma forma, tem alguma proteção ali fora e faz até com que ele produza um pouco melhor, né? Com certeza. Além de desenvolver menos doenças psicossomáticas, né? Que é também uma epidemia de doença também no setor bancário, tanto a psicossomática quanto relacionada à Léria e Dort. Então, eu acho que esse é um caminho que é inevitável. Tem que ser feito isso. Numa escala de problemas, o que a gente teria mais? LER, DORT, depois psicossomáticas, problemas, ansiedade por questões de bater meta. O que você percebe mais no seu escritório quando você recebe os clientes que já estão ali no desespero? Já? Eu acho que a lesão por esforço repetitivo, eu acho que ela na minha opinião, é campeã. Por mais que algumas pessoas, ou sindicatos, às vezes, possam até discordar dos bancários em relação a isso, que eles acham que é questão psicossomática. Só que eu entendo que as lesões psicossomáticas, ela tem inúmeros fatores no entorno. As lesões por esforços repetitivos já são fatores, na minha opinião, diretamente ligados ao trabalho dele. Então, eu acho que, seja uma coisa, seja outra também, é absurdo. Os números são absurdos. O percentual é muito alto. Entendeu? E aí você, quando recebe um cliente, ele já chega para você por ter sido afastado, porque foi demitido, não foi emitido CAT, né? Que nós já conversamos sobre isso algumas vezes, outra né? Vergonha. Outra vergonha. Essa é uma vergonha. Por onde eu olho é uma vergonha. Entendeu? E as pessoas acham normal tudo isso. Não tem como não se indignar com tudo isso. Então, a questão de não emitir a CAT, a pessoa já tem um problema. Ela já passa por uma dificuldade. Ela não sabe qual vai ser o seu futuro. Ainda tem essa dificuldade de não ter a CAT emitida, uma coisa que é simples e obrigatória pelo empregador. Não é uma faculdade. Ou você faz ou você não faz. É obrigatória. E eu acho que tudo isso piora o quadro. Tudo isso vai piorando o quadro do bancário, da vítima de acidente de trabalho. Mas existem os presentes, que são as reintegrações, né? As reintegrações trazem muita alegria. Isso realmente... é motivo de comemoração. Eu vejo muito no seu Instagram, quando tem aí algumas reintegrações, o rosto de felicidade daquele bancário, porque assim, eu venci, né? Sim. E isso, claro, com a sua ajuda. Então, tem tantas pessoas, tantos bancários que não entendem que é possível ser reintegrado, trazer a sua independência de volta, trazer alegria para a sua família e entender que eu fui injustiçado e agora foi feita justiça. Né? É exatamente isso. E, além disso, vamos abrir margem também, caminho para as ações indenizatórias. Não só a reintegração. Entendeu? Reintegra e depois indeniza. Né? É isso aí. Então dá para sorrir duas vezes, né? Sorrir porque voltou, ainda botou um dinheiro no bolso, feliz da vida e justo, né? O que é mais importante. Um prêmio de consolação lá no bingo, na época do feijãozinho. Um prêmio de consolação. E eu ia tocar em outro ponto. Eu conversei com alguns bancários essa semana, demitidos, doentes. Estavam doentes. E foram descartados. Isso é a regra. Descartados doentes. Isso é a regra. Se puder até colocar aqui na tela, se vocês puderem colocar, por favor, depois a produção, que eu escrevi isso no G1 e o UOL, as pessoas doentes sendo descartadas, bancários doentes sendo descartadas. A do acidente eu descarte, no G1, no UOL, mesma coisa. Eu venho falando sobre isso, e quem inclusive tiver interesse na matéria, é só mandar para mim lá no Instagram depois, eu tenho interesse, me dá um número, que eu repasso em PDF, eu passo o link. Eu falo exatamente sobre isso, esse tipo de absurdo. Mas voltando ao assunto do bancário doente, que essa semana alguns que me procuraram, não querem ser reintegrados. Não querem ser reintegrados. Até porque traz aquele gatilho de voltar, né? Tudo, né? Todas as dores, aquela ansiedade, burnout, né? A maioria dos bancários a gente vê muito com a síndrome de burnout, exatamente por isso. A realidade é, não suporto mais. Eu não suporto mais trabalhar nesse ambiente.
A pergunta que se faz é a seguinte: está doente, vai fazer o quê? Vai procurar o quê? Vai continuar na mesma atividade? Vamos imaginar que eu sou advogado, a doutora também, hipnoterapeuta, e de uma hora para outra, olha, você não pode ser advogado, não pode mais ser hipnoterapeuta, o que você vai fazer? Aí você com 50 anos, 55 anos de idade. É verdade. Como é que vai ser o futuro? Então as pessoas não pensam nisso. Mas eu penso, porque eu vejo isso todos os dias há 30 anos. Entendeu? E é sempre as mesmas coisas. E teria como se fazer algum tipo de ação preventiva? Justamente para isso, para que Sim. possa se identificar a questão da cadeira, a questão da posição das mãos, porque a gente percebe que eles botam qualquer tipo de cadeira, de angulação, poucos. Eu agora, claro que com esse nosso contato, você começa a ter uma visão muito diferenciada, né, quando vai a uma agência. Nenhum deles tem aquele suporte dos pés, né, que apoia de uma forma que faz com que você fique um pouco mais confortável. Não tem. Isso não tem. Não tem. Normalmente não tem. Aí vamos imaginar, uma mulher normalmente que tem 1,50 m, ela não alcança o chão. Não alcança. Tá? Quais são as repercussões na saúde dela disso? Ela trabalhando 2 aninhos, só 2 aninhos. Os pezinhos balançando. Os pezinhos balançando no alto. Lesões na coluna. Pode ser. Tendinite, lesões nos joelhos. Pode ser. As pernas estão no alto. Alguém já ouviu falar em lesões nas nádegas? No bumbum? Eu nunca ouvi falar. Existe. Lesão no bumbum por causa de ficar sentado, por causa do peso. Né? A parte, o peso está ali diretamente, não tem o apoio nos pés, no chão, ou alguma coisa assim. Aumenta a força biomecânica sobre aqueles pontos do corpo. Claro. Entendeu? Então são coisas básicas, são coisas ridículas. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. E você verifica, tipo, nós estamos em 2024. Só enxugando gelo, né? Aqui eu tenho uma informação. Em 87, eu comecei a olhar, a ver essas coisas de lesão por esforço repetitivo, foi em 96. Em 87, no Brasil, já tínhamos portarias ou legislação sobre tenossinovite do digitador. Tá? E nessa época falávamos em LER. Aí depois viemos para DORT. Entendeu? Com a evolução viemos para DORT em 98. Em 2024, com várias regras de ergonomia, de segurança e medicina do trabalho, você vê que não são respeitadas. Entendeu? Como você mencionou, a posição de um teclado, a posição de um monitor, a distância entre o trabalhador e o objeto, tipo autenticação, a distância. Todos esses movimentos, aos pouquinho por dia, 1, 2, 3, não tem problema. Mas se você o fizer 100 movimentos desses, 500 movimentos desses por dia, você vai ter uma lesão, é inevitável. Claro. É igual o caixa, você vai começar a ter essa visão crítica. Um caixa do supermercado, ele está passando ali constantemente. Tum, autenticação, tum, tum. Aquele movimento que ele está fazendo, puxando a mercadoria e trazendo para cá, a tendência é que ele tenha lesão onde? Nos ombros. Talvez no cotovelo. Entendeu? Quem consegue ficar sustentando o braço durante tanto tempo? Claro. A força gravitacional vai fazer com que o braço caia. Você vai ter que fazer uma antigravitacional. Entendeu? Esse movimento que é o perigoso. Entendi. Esse movimento é perigoso. Por isso você tem que ter um apoio. Você tem que apoiar o braço. Mas apoiar com um ângulo correto. Postura correta. Se tem um teclado aqui, ó, minha mão está aqui, ó. A posição da mão. Quem está em casa, ó, a posição da mão está aqui assim. A mão não pode ficar nessa posição. A mão não pode ficar nessa posição no teclado. A posição tem que ser relaxada em um ângulo certo. Isso tem que ter treinamento. Isso que eu ia perguntar. Que é básico,
treinamento, é básico. Simplesmente sentar e começa, né? Não, sentar no mobiliário errado ainda. Errado. E se bobear, o cidadão ainda leva uma almofadinha de casa para botar nas costas, para proteger a lombar. É verdade. Totalmente errado. É verdade. Mas vai lesionar. Vai ficar doente. E só sabe a dor quem sente. E eu percebi essa semana, né? O Dr. Rafael, ele abriu uma caixinha de perguntas, né? Bem oportuna no Instagram, que depois ele vai deixar aqui para vocês que estão nos assistindo, que com certeza muitos já sabem, mas sempre temos muitos novos seguidores. E aí, se tiver alguma... Eu sei que várias pessoas fizeram perguntas importantes. E eu acho que a hora é essa, porque, às vezes, como disse, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Sim. Coisas que são muito simples, muito para o colega, muito fácil de se resolver. Para o leigo, não sabe nem por onde começar, né? Isso é uma verdade. Ele não sabe por onde começar e o pior ainda é se o empregador o dificultar. E o que é o que mais faz, né? É o que normalmente o faz. Aí ele fala assim na justiça, quando vai para a justiça do trabalho, eu não fiz, mas outros podem fazer. Por isso que eu não fiz. Ou seja, eu não cumpro minha obrigação, os outros que façam. E o judiciário não pode achar isso normal. Não pode. Mas acha. Infelizmente acha. Por isso que a legislação em relação à CAT tem que mudar. Isso tem que mudar. Aí tem o doutor Rafael, que é aquela pedrinha no sapato, sabe? Aquela pedrinha no sapato que fica incomodando, que você fica doido pra tirar o sapato pra poder jogar fora aquela pedrinha. É o doutor Rafael. Chato que vou perturbar até o final. Mas é um chato positivo. Tem que ser. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Primeira pergunta, qual a diferença de LER e DORT? Antigamente se falava em lesão por esforço repetitivo. LER ela é muito mais famosa, né? Porque é mais antiga. É mais antiga, lá desde 87. A lesão por esforço repetitivo ela é mais aberta. Você pode ter uma lesão por esforço repetitivo jogando tênis. Aí, quando o tenista bate, ele normalmente tem uma lesão que a gente chama de cotovelo do tenista. Ele tem lesão de epicondilite medial ou lateral, por dentro ou por fora do cotovelo. Tá? Pode ter alguma lesão relacionada ao punho também, pela pegada na raquete. Então, lesão por esforço repetitivo, ela tem uma característica muito aberta. Pode ter relação com o trabalho ou não. Tá? Vamos ver. O jogador de vôlei, que fica talvez levantando o braço toda hora, pode ter talvez uma lesão no manguito, no ombro. Pode ter, entendeu? Aí veio desenvolvendo isso. Aí surgiu a DORT. O que é DORT? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Nós pegamos um guarda-chuva, inserimos a LER ali dentro, tá? Mas vem trazer uma nomenclatura de característica ocupacional. Entendeu? Lesões relacionadas ao trabalho. Então, lesões ocupacionais. Então, afunilou isso. Um pouco é mais moderno. Né? É mais moderno. Entendeu? Então, eu não posso virar e falar que a pessoa que sofre de uma lesão relacionada a DORT não tem relação com o trabalho. Então, ela tem uma relação com o trabalho. Tá? E aí a gente vai falar depois, eu não vou confundir aqui as pessoas de casa, que ela pode ter, de repente, uma lesão... uma predisposição para uma doença, mas que o trabalho também auxiliou naquele resultado final, com causa, potencializou. Então, nós não vamos discutir isso aqui hoje. Então, essa é uma das perguntas. Então, a LER e DORT. DORT é uma evolução relacionada a isso. Bem interessante. Eu vou deixar... são 4 perguntas que eu vou falar aqui hoje. Algumas outras não vai dar tempo nós falarmos. Uma outra, eu vou deixar a mais difícil para o final. A outra pergunta é: quantas horas o funcionário está coberto no trajeto ida e volta do trabalho para a residência? Está perguntando sobre acidente de trabalho por equiparação, o acidente de trajeto, antigamente falava em acidente itinerary, entendeu? Isso, ao meu ver, é irrelevante. Se ele percorre o trabalho dele para a residência, o percurso tem que ser natural, normal do dia a dia dele. Se ele leva 1, 2 horas, se é o horário normal, nada fugiu do script, não vejo problema. Tá? Se ele levar 1 hora a mais porque estava engarrafado aquele dia,
também não tem não problema. interessa. Como eu já vi um caso que há muitos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, que eu nunca mais esqueci, que um dos percursos, o cidadão precisava de barco, mas às vezes não tinha barco. Lá na região norte do Brasil, e ele tinha que ir a nado. Ele tinha que cruzar o rio a nado. Meu Deus. Então, vamos imaginar, o cidadão tem que cruzar a nado o rio para poder chegar em casa ou ir para o trabalho. Então, naquele dia não tinha barco, ele cruzou a nado e levou mais tempo. Então, se ele vai ser punido por isso e não ser um acidente de trabalho, caso venha a acontecer, não é o caso. Então, o que vai descaracterizar o acidente de trajeto, o itinerary, é mudança de percurso. Se ele tem aquele hábito, é aquele caminho que ele faz e volta, independente do tempo, se é de moto, se é de carro, se é de bicicleta, se é a pé, ele faz aquele caminho para chegar no trabalho e volta, sim, é considerado acidente de trabalho. Sim, considerado acidente de trabalho e vai gerar várias repercussões na vida dele, na questão trabalhista dele, tá? FGTS, estabilidade, aquela coisa toda que nós já conhecemos. Então, essa pergunta para mim já está respondida. A outra pergunta é: sofri um acidente após o expediente numa organização da festa da empresa. Olha que pergunta difícil. A pessoa continuou trabalhando, mas só que... Era uma festa, uma comemoração. Na organização. Ou seja, o patrão... ainda teve um desvio de função, né? Teve que decorar lá a festinha, a botar balãozinho. Vamos imaginar, subiu a escada, caiu lá de cima e se machucou. Nossa. Então, o que acontece? É acidente de trabalho? Eu acho que é. Eu também acho que é. Eu também acho que seja. Ainda bota o desvio de função, acúmulo de função, bota tudo. Para mim é em benefício da empresa. Claro. Amando da empresa. Dentro da empresa. Agora, se não for amando da empresa, a pessoa quis fazer, ao meu ver, tem um proveito por parte da empresa. Então, para mim, é acidente de trabalho. Ela estava lá dentro. De um ângulo ou outro. Agora, situação muito distinta é quando tem uma festa da empresa de final de ano, num clube, por exemplo, que nada tem relação com a empresa, vai jogar futebol, quebra uma perna. Organizou pelos funcionários. Isso aí. Foi jogar futebol, quebrou a perna. É acidente de trabalho? Não. Não vejo como acidente de trabalho, vejo como um incidente de lazer. Agora, o meu patrão falou, eu tenho que montar um time para realmente jogar ali naquele dia, o time da empresa. Meu patrão mandou, na faculdade, escolheu vocês vão representar a empresa. Aí muda de figura. Entendi. Aí, ao meu ver, é acidente de trabalho. Tá? E acho que eu respondi 3, né? Vamos para a última, que é a mais difícil. Lesão por esforço repetitivo, DORT, distúrbio ósseo muscular, que é um guarda-chuva que pode ser tendinite, bursite, epicondilite, túnel do carpo, doença de Kervine, doença do manguito rotador, pode ter cura? Pode. Se ela for lesão inicial. Aquela tendinite leve está iniciando. Agora, se você persiste no mesmo trabalho, com o mesmo ambiente de risco e não respeita a sintomatologia, ela vai cronificar. Se ela ficar crônica, a dor aumenta, infelizmente não vai haver mais cura. Só tratamento paliativo. Só tratamentos paliativos de melhora, tá? Mas cura não tem mais. E se persistir mesmo assim crônica, ela vai agudizar de tal grau que a dor vai ser insuportável. Só sabe quem sente. E aí, nesse tipo de ação, a gente que realmente entende que há aí uma situação que não há cura, a gente poderia falar em alguns casos que traga aí uma indenização não só grande, mas também que dure mais, como se fosse um pensionamento? Sim, a gente pode falar tanto do auxílio acidente, que tem característica indenizatória, junto ao INSS, quando tem uma redução da capacidade elaborativa, né, daquele cidadão que se acidentou, sofreu doença ocupacional. Em relação à pensão e dano material também, a gente pode falar diretamente em relação à empresa por sua responsabilidade. Pois é, doutor Rafael, eu sei o seguinte, se a gente fica aqui conversando, a gente leva aqui horas, né? Verdade. E a gente tem tempo, né? Então, além do complemento do doutor ver esse podcast, é por isso que a gente tem o programa Casos e Descasos. Isso mesmo. Então, outras perguntas vão ser respondidas em outra oportunidade, mas agora o mais importante, gostaria que deixasse
o seu Instagram, os seus contatos e falar um pouquinho mais do Casos e Descasos para a gente poder encerrar para o próximo bloco. Muito obrigado. Vamos lá. O Instagram está na tela, rafaelfernandes.advogado. O YouTube também, mesma coisa, Rafael Fernandes Advogado. E site, é só seguir a mesma linha. Caso de Descaso vai ao ar, próximo sábado. Vamos falar sobre uma representante comercial, né? Que antigamente falava de laboratorista. Maravilha. Mostrando todos os problemas dela e acho que vai ser bacana, o pessoal vai gostar. É isso aí. Então, agradeço você, ficou com a gente até aqui e viu o tamanho da importância do nosso convidado de hoje, o tamanho do conhecimento dele também. Então, siga o Dr. Rafael Fernandes, assista na Rede TV de Brasília, aos sábados, 12h30. Elaine Ponte, se eu puder falar, muito obrigado pelas perguntas e outras pessoas mais que eu esqueci o nome. E mandem mais perguntas que ele vai responder ao vivo. Obrigada pela sua presença e até o próximo bloco. Obrigado, doutora.